Saudações a todos os guardiões, que é o Ângelo, Hoje é o segundo vídeo da playlist do LF da escola e no último vídeo eu fiquei deixando de falar das classes, então vamos falar das classes aqui agora, né? Começando pela classe do nerd, né, que vai ser... Nesse vídeo eu queria fazer um vídeo pra cada classe, porque é muito complicado. As classes eu gostaria de estender, eu já disse no outro vídeo porquê. Esse vídeo aqui eu vou tentar focar só no nerd, na classe nerd, depois a gente foca no Valentão, no Atlético, no Popular. Vamos só pelo nerd, que acho que ele é o que é o mais fácil de explicar, o geral gosta de começar com o nerd, então vamos começar por ele. Nerd, ele... Normalmente quando você vai começar o jogo de nerd, ele vai ser baixinho. Quando é comigo ele é sempre baixinho, normalmente, né? Baixinho, gordinho, normalmente de aparelho, cheio de espinha. O nerd tem os debuffs deles, nunca conseguem falar bem com garotas ou com outros seres humanos, eles se socializam muito mal, só aquele CDF que vive mais no mundo virtual deles, não fala com ninguém. Ou pode ser aquele nerd magrelo alto lá, cheio de espinha também, que não consegue falar com as garotas e tal, e nem com garoto, com ninguém. A vantagem dele é que eles são muito inteligentes, e uma vez que o Kaique tava jogando, ele conseguiu até convencer um Valentão a não bater nele, só porque ele, tipo, com as lábias dele, tá ligado? Ele focou num trauma que o Valentão tinha desde a infância, aí pela inteligência dele, ele se aproveitou daquele trauma do Valentão e em vez do Valentão bater nele, ele fez o Valentão chorar. Se eu não me engano foi o Kaique ou foi um Douglas, um outro colega nosso que jogou com a gente. Mas foi muito inteligente da parte dele, ainda mais porque ele tava com o nerd, né? Lembrando, essas classes, como todo LF, o LF, ele, diferente do... Qual a diferença mais gritante do LF pro RPG, no caso, né? É que no RPG significa jogo de interpretação de personagem, Role Playing Game, ou seja, você está interpretando um personagem. Você é um elfo, então você vai meio que entrar no papel do elfo e fazer o elfo seguir aquele caminho sendo um elfo. No RF é justamente o contrário, é você dentro do personagem, ou seja, se eu falar que todos esses negócios que eu falei pra você, que você é um nerd, começou agora, que não sabe falar bem com as garotas, vão ter influências no jogo, mas se você for um nerd e querer sair batendo em todo mundo, você pode, tá ligado? Você consegue fazer isso, eu não vou te falar, não, você não pode. Você é livre dentro do personagem. Tanto é que rola, tipo, seu personagem não sabe tal coisa, mas como você como jogador, tá vendo o jogo de outra pessoa, você sabe. Aí, tipo, eles acabam roubando, né? Tipo, o Caio tá jogando lá no outro quinto do mapa e o Pedro tá nesse canto do mapa. Aí, tipo, o Pedro não tem como saber de um negócio que o Caio sabe. Só que um acaba contando pro outro. Aí fica uma safadagem, mano, os caras roubando. Mas é natural, isso daí acontece muito no LF. Eu, como mestre, eu acabo deixando pra lá isso daí, mas se for um LF mais sério, eu já falo, ó, seu personagem não tem como saber de tal coisa, então você não sabe daquilo. Então eu vou negar essa ação pra você. Agora, se chamar no telefone e outro falar, já era, já tá tudo acertado já. A maioria dos MMO, eles têm uma coisa em comum, ou nos RPGs também em geral, que você normalmente começa com uma classe inicial básica, né? Por exemplo, guerreiro, feiticeiro, sei lá, mago, anão, qualquer coisa assim desse tipo. Porém, até na maioria dos RPG você não é fardado a isso, né? Pelo menos nos bons, alguns ruins que são meio limitados, você é fardado a isso até o final do jogo. Por exemplo, Skyrim, você pode ter começado com a classe guerreiro e no meio do jogo ter pouco se lascado e ter começado a enfiar magia na mão do guerreiro e daqui a pouco virar um mago errante por aí. Tem até um meme que eu vi do Gandalf, muito engraçado. Os caras falam assim, eu sempre vou de mago, eu sempre vou de guerreiro, mas eu nunca vou de mago, dessa vez eu vou de mago. Aí quando ele decide que ele vai de mago, tá lá alguém, ele fica com espada e cajado no meio da batalha, lá a espadada com os outros. O objetivo principal do nerd é a feira de ciências no final do jogo. Essa feira de ciências, o projeto que você pode escolher é livre. Qualquer projeto, se você quiser fazer uma máquina de voltar no tempo, você pode, pra falar a verdade. Ninguém nunca fez, mas você pode. Você só precisa da inteligência necessária para construir aquilo dos materiais que o mestre vai te dar, entendeu? Jogar de nerd é muito legal porque, fora tudo que você tem com eles, nerds são a maior comunidade, eles são tipo um bando de formiga, porque como eles não socializam, pelo menos no meu LF, como eles não socializam com ninguém, eles só socializam com os próprios nerds, eles têm meio que uma hierarquia nerd dentro deles, uma sociedade nerd, tem tipo, o nerd quando ele vai falar com você, tipo, ele faz esse sinal aqui, tipo, vem em paz. Eles têm uma própria língua de nerd que veio de algum RPG louco lá que eles jogaram. E se você for qualquer outra classe, você nem consegue falar a língua dos nerds. Eles conseguem falar de todo mundo, né, claro, embora eles não socializem com ninguém. Só que você não consegue falar a língua deles, tanto é que eles podem te xingar na língua dos nerds e você não pode... você não entende nada, entendeu? Fora isso, o jogo que eu falei, que agora vai ter que entrar aqui, que é o Dragonius. Eu já tinha dito ele no outro vídeo, sobre ele no outro vídeo, e eu vou ter que falar ele aqui também. O LF da escola, você pode estar lá jogando seu LF, beleza, mas os nerds eles têm um jogo de cartas dentro do LF da escola que se chama Dragonius, ou Draconius, né? Eu nunca sei falar aquele negócio de nome, é um C e um G, Dragonius.
Esse Dragônios, ele é um LF que é só um modo luta, basicamente. Ele só passa de luta em luta. Então você vai ter uma carta, que no caso, cada carta é de um monstro, basicamente. E esse monstro, você vai usar ele pra lutar com outras pessoas. E o bacana disso é que, mesmo você não tendo nada a ver com isso, por exemplo, tu é um valentão. Mas se você achar uma carta de Dragônios, você pode chegar lá e trocar com os nerds. Apesar de se você é valentão, você vai bater neles e não vai adiantar nada, né? Só que o Caio sendo atlético, ele já... O Caio, o Kaique, acho que todo mundo que já foi atlético, assim, ou qualquer outra classe, e achava uma carta de Dragônios, ia lá e trocava com os nerds por alguma coisa. E, tipo, o Dragônios é uma carta rara. E normalmente eles achavam carta rara e os nerds ficavam, tipo, se matando, querendo fazer a troca com eles. Tipo, me dá essa carta aí, eu te faço qualquer coisa, te faço o trabalho durante um ano, tá ligado? Te dou o dinheiro do lanche durante, sei lá, 6 meses, mano. Pra eles essas cartas é realmente rara. Realmente importante pra eles essas cartas, essa que é a verdade. Já falando agora de dinheiro, já que a gente entrou falando de dinheiro, os nerds, eles têm um bônus quando eles começam que se chama filhinho de mamãe. Todo nerd tem isso daí. Pra você não ficar pobre logo no começo do jogo, lembrando que no LF da escola você tem como arranjar trabalhos no tempo que você não tá estudando, porque a escola, você basicamente mora lá, você tem seu dormitório, você come lá, você não vai pra casa nunca, tá ligado? É tipo uma universidade. E você ganha 5 reais todo dia, tipo, aparece lá no seu quarto 5 reais todo dia, 5 dólares, o nome que você quiser pra essa moeda aí. E o interessante é que os nerds, por eles terem esse buff, eles ganham o dobro, eles ganham 10 por dia. Isso daí foi uma mecânica que eu criei pra você nunca ficar sem dinheiro no bolso, até porque tem gente que não curte trabalhar no LF, embora sempre seja assim. Se não me engano, são 5 aulas no dia, cada aula de 50 minutos, uma aula de 50 minutos, um intervalo de 50 minutos, uma aula de 50 minutos, um intervalo de 50 minutos. Eu sei que não existe nenhuma escola que seja assim, mas ali era desse jeito, porque pra deixar as coisas mais dinâmicas, até porque na sala você tem a opção de ficar enchendo o saco, ou fazendo raios que a parte que você quiser, tipo, falar com a pessoa do lado, ou fazer a lição. Fazendo a lição, o tempo de jogabilidade que você tá lá vai ser acelerado, ou seja, eu vou estudar essa matéria aqui. Aí falou, beleza, você vai estudar, tipo, acabou sua vez, vamos passar pra vez do outro. Se você estiver jogando sozinho, a gente só vai acelerar esse tempo porque seu personagem vai estar estudando, simples assim. E estudar é muito bom porque você precisa passar de ano, tá ligado? Então, as matérias, cada vez que você vai estudando, é bom anotar um ponto lá, e no final do ano você precisa ter tantos pontos pra passar daquilo, ou tantos pontos pra realizar uma prova pra passar a prova, entendeu? É muito importante isso. Os nerds, eles ganham pontos, mano, muito fácil, porque eles podem estudar em tempo livre, tá ligado? Eles são autodidatas, então eles não precisam prestar atenção na aula, embora dentro da sala de aula é só isso que eles façam mesmo. Jogar de nerd é muito legal porque, na verdade, não é os nerds que são legais, a classe nerd, é que ela te ajuda muito e te atrapalha muito ao mesmo tempo. Então ela deixa o desafio, né, um nível de desafio legal, e mesmo assim você se sente recompensado por você não tá perdendo nada, tá ligado? Você tá jogando uma classe que já tem uma certa vantagem sobre as outras. Porque é assim como todas as classes, se você for buscar arrumar o que ela tem de errado, ela vai ficar excelente, tá ligado? Até porque a classe não muda muito, a classe não define você define a classe, entendeu? É um RF, não é um RPG. E o bacana do nerd é que você é sempre muito amigável, tem muita gente que te ajuda. Eu acho que é a segunda classe que mais te ajuda. A primeira classe que vai mais te ajudar é a dos atléticos, porque em todo grupo de atlético que você vai, tem uns 0L, uns 06 lá, que nunca vão com a cara de ninguém, né? Mas no geral, os atléticos são muito gente boa. Eles chegam com você, interagem e tal, pelo menos comigo. Eu sempre tento fazer eles o mais amigável possível. E os nerds também. Os nerds eles já chegam lá, viajante. Tipo, mais alguém que vai tomar uma surra comigo. Eu vou apanhar menos dos valentão porque tem outro cara pra ele surrar, entendeu? É muito legal essa comunidade aí. Nos nerds, eu acho que nos atléticos até tem cara que não gosta de você, tipo, de outros times de atletismo lá. Tipo, por exemplo, outros times de basquete, não vai muito com a sua cara. Agora, nos nerds, eles são uma comunidade geral. Não existe um grupo de nerd e outro grupo de nerd que não gosta de você. Todos eles, tipo, batem continência pro Nerd Master, e o Nerd Master cuida deles como se fosse um grande grupo de formigas. Uma coisa legal que falta ressaltar dos nerds é que em algumas vezes que eu mestrei, eles tinham coisas que eram tipo, muito incríveis. O primeiro deles é que depois das populares, eles são o que tem a rede de celular mais fantástica da escola toda, tipo, a comunidade deles de celular, porque eles são nerds, eles manjam de hackear as coisas. Então, tipo, eles têm acesso a várias linhas de celular de todo mundo, tá ligado? Embora eles não usem pra nada, eles dizem que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, entendeu? Mas o bacana é que se você for isso daí vai chegar nos outros vídeos, mas eu vou falar agora. Se você for uma popular, as populares elas são meio que patricinhas, os populares também eles costumam não ser gente boa. Ser gente arrogante, sempre com o nariz empinado, entendeu? E o bacana é que a fofoca lá, principalmente com as populares, mano, isso é muito engraçado quando acontece. Que tipo, se tipo, você for um popular e você estiver andando, se você esbarrar numa nerd,
E uma popular V, ela vai digitar no celular dela em questão de segundos que você tá namorando com a outra e essa fofoca já vai espalhar pela escola toda. A rede de celular das populares é uma das mais desgraçadas que tem. Elas são muito, tipo, pra espalhar fofoca é com elas mesmo. Elas espalham fofoca na velocidade da luz, tá ligado? E o celular delas, a comunidade delas é fantástica. Depois que uma fofoca foi pra rede, o único jeito de você tirar uma fofoca de lá é se você apelar pra algum nerd te ajudar. Algum nerd que tenha acesso a essa informação, porque só eles podem tirar de lá. Eles têm o maior controle dessa informação, tá com eles, tá ligado? Fora isso, tem as câmeras da escola também, que vira e mexe um valentão, ele vai lá e, por exemplo, pode ameaçar um nerd, o nerd tirar tal função daquela câmera pra o valentão poder fazer alguma merda ali naquela área de visão daquela câmera. Por exemplo, assaltar a mesa, assaltar a máquina de refrigerante. Entendeu? E os nerds, eles têm acesso a isso, é incrível, tá ligado? E é engraçado que se eles quisessem, eles já tinham dominado a escola, mas eles são muito nerfados também. Eles, por exemplo, se for chegar pra eles dar a voz de assalto na escola, né? Tipo, agora nós vamos dominar a escola. O cara, quando fosse subir pra falar lá, agora a gente vai... Tipo, ele ia se urinar todo, tá ligado? Porque não ia conseguir, então eles meio que deixam pra lá. O único que poderia fazer isso, que não tem nenhum tipo de debuff, é o Nerdmaster. Só que o Nerdmaster nunca vai fazer isso e vocês vão saber por quê. É um dos Masters que eu mais gosto. Eu gosto de todos os Masters, mas o Nerdmaster e o Valen Master, pra mim, são os mais legais, assim, que tem, tipo, um pouquinho a mais. E uma coisa interessante também, é que falta falar aqui, é que você pode mudar todas as interações que eu falei dos nerds ou de qualquer outra classe quando você estiver mestrando. Mas uma coisa da hora que teve com o João, uma vez que ele conseguiu, com o João e com o Kaique, toda vez que ele jogou, ele achou fantástico isso daí. É que ele tinha um grupinho de nerds pra ele. Porque o João, quando ele tinha começado uma classe de uma conta lá, né? Que a gente fala conta. Toda vez que você começa um jogo de LF, eu chamo de conta. Isso me ajuda pra mim guardar as coisas. Isso veio lá do LF do Naruto, que ele era um MMO e tal. Conta de LF. Ou seja, ele começou com uma conta e ele era um valentão. Só que olha como muda o jeito que você joga com essa pessoa. Ele era um valentão e ele tinha um grupo de minions nerds. E, por incrível que pareça, ele não escravizava esses minions. Muito pelo contrário. Ele não batia. Quando ele começou a jogar, ele não batia nesses nerds. Ele só ajudava os nerds. Tipo, quando os caras iam bater, tipo, tentavam bater nele, tipo, ele protegia seus nerds e nunca ter feito nada pra ele. Ele ganhou a confiança desses nerds, eram 5 minions pequenininhos, nerds pequenininhos, que esses nerds, eles, tipo, amam o João, tá ligado? Tipo, eles fazem tudo pelo João agora. Eles fazem a lição dele, trazem os bagulho pra ele, tipo, sem ele pedir. Ele fica até falando, não, me dá um tempo, os caras não ficam lá em cima dele, paparicando ele, tá ligado? E não é aquele amor falso, tanto é que o João, uma vez, ele foi pra um negócio chamado Inferno, mas não é Inferno, é tipo, ter a base da escola, não, onde tá as pessoas normais. E lá pra baixo, num nível de detenção muito baixo, que eles chamam até de inferno, tem tipo é difícil explicar, mas é uma detenção, uma espécie de detenção. Uma escola lá embaixo, que não funciona nada direito. É uma escola um pouquinho pros corredores profundos da escola. E ali é onde tá só tem valentão lá embaixo, que chama de inferno por causa dos nerds. Se um nerd for pra um lugar onde só tem valentão, imagina o quanto que ele vai sofrer, né? Só que o interessante é que o João, uma vez, ele foi mandado pra lá. E lá é tipo, só tem... Ele era um nerd classe 1. E tipo, classe 1 é como se você pensar assim, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. O primeiro ano era o João, ele era um cara, tipo, normal, ele era um valentão, mas ele tinha um físico ainda pra desenvolver. Lá só tinha classe 2, classe 3, só cara forte mesmo. O João foi pra lá. Por causa de uma merda que deu lá no LF dele, tipo, resumindo, né, porque tem muita história. Ele foi pra lá e ele nunca ia poder sair de lá, tá ligado? É tipo, é uma prisão mesmo, é um inferno lá dentro. Os professores que vão lá não conseguem dar aula, lá só tem cara burro, só rola besteira lá. E um dos nerds dele aceitou fazer uma troca pra trocar de lugar com ele só pra tirar o João de lá de dentro, porque ele gostava demais do João, mano, você é louco. E o João ficou culpado na hora, mano, muito engraçado. Porque ele tipo, caramba, mano. E ele não podia fazer nada, porque foi decisão do próprio nerdzinho. E se, tipo, os valentão trocou. Por que nós queremos mais um valentão aqui se nós pode ter um nerd, entendeu? Trocaram. É interessante isso daí, né? Essa foi os nerds. Provavelmente nas outras classes que eu estiver falando, provavelmente eu vou falar mais sobre os nerds, porque eu não lembrei tudo agora, eu não faço roteiro, vocês sabem disso. Assim como nesse vídeo dos nerds eu falei um pouco sobre os atléticos, os populares, sobre os valentões, sobre aquela detenção lá embaixo, né, que geral chama de inferno. Assim nos outros vídeos também, se eu lembrar de coisa deles, eu vou falar lá também. Eu acho que assim fica até melhor, fica mais fluido. E fica mais difícil de eu lembrar coisas. Ia ser muito, eu acho que é muito melhor do que eu estar falando aqui, lembrar de uma coisa e falar, não, eu lembrei de uma coisa, mas eu vou anotar porque não é esse o vídeo, tá ligado? Eu vou falando assim, fica mais natural, e vocês vão ver
a minha forma de pensar e talvez você me compreenda melhor quando eu estiver fazendo os outros vídeos, entendeu? É isso. Salve a todos os guardiões.